Você já percebeu como é fácil procrastinar, evitar tarefas difíceis e se entregar ao conforto da inércia? Mas o que poucas pessoas sabem é que a mente pode ser treinada, condicionada, moldada como uma arma afiada, pronta para enfrentar qualquer obstáculo. Não estamos falando de motivação passageira ou frases prontas de autoajuda. Estamos falando de guerra. Guerra contra a própria mente. E para vencer essa batalha, nada melhor do que recorrer a dois mestres, Sun Tzu, o estrategista chinês da arte da guerra, e Miyamoto Musashi, o lendário samurai invencível. Ambos entenderam que o verdadeiro campo de batalha é a mente, e que dominar esse território significa dominar a realidade. Então aqui estão 5 truques profundos, estratégicos, quase invisíveis, para condicionar seu cérebro a fazer aquilo que ele mais odeia: o difícil. Tudo começa com uma regra básica ensinada por Sun Tzu: conheça o inimigo. Mas e se o inimigo for você? Sun Tzu dizia que se você conhece a si mesmo e ao inimigo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Quando a dificuldade aparece, o primeiro impulso da mente é escapar, evitar o desconforto. Esse impulso é o verdadeiro inimigo, e conhecer esse padrão é o primeiro passo para dominá-lo. Quando você começa a perceber como sua mente foge, quando entende os atalhos que ela tenta usar para te distrair, você ganha poder. O truque aqui é simples, mas poderoso. Observe-se sem julgamento. Não tente mudar de imediato. Apenas assista. A mente começa a se desnudar diante da consciência, e o que é observado com clareza perde a força de manipular. Musashi, por outro lado, era obcecado pela ideia de presença. Em seus duelos, ele vencia não apenas com a espada, mas com a mente que não vacilava. Ele escrevia que a prática constante leva à naturalidade. Isso nos leva ao segundo truque: tornar o difícil parte da rotina. Não importa se é doloroso ou desconfortável, Musashi treinava todos os dias, mesmo quando não havia ameaça. O que aprendemos com isso? Que você não pode esperar pela motivação. Ela é volátil. O que você precisa é de repetição. O cérebro, quando exposto repetidamente a uma tarefa difícil, começa a entendê-la como normal. Ele se adapta, a resistência diminui, a execução melhora, e você começa a sentir prazer na superação. Esse é o vício que queremos criar, não em dopamina rápida, mas no progresso constante. Sun Tzu também enfatizava a importância da preparação invisível. O general vitorioso vence antes mesmo de entrar na guerra. Aplicando isso à sua mente, o terceiro truque é preparar o ambiente antes da batalha começar. Se você quer treinar sua mente para tarefas difíceis, precisa criar um terreno favorável. Elimine distrações, organize o espaço, reduza decisões. O cérebro gasta energia decidindo. Se você precisa decidir se vai ou não fazer algo difícil, já perdeu metade da guerra. Torne a decisão invisível. Faça com que a única opção seja agir. Um guerreiro não se pergunta se vai lutar. Ele luta. O truque é condicionar o ambiente de forma que a mente não tenha para onde escapar. Musashi nos oferece outra lição brutal: abrace a dor como parte do caminho. Ele dizia que se você conhece o caminho largo, conhece o caminho curto. A dor, neste contexto, é o caminho curto. O quarto truque é desenvolver prazer na dificuldade. Isso parece contraditório, mas funciona. Quando seu cérebro começa a associar esforço com crescimento, suor com conquista, queda com aprendizado, ele se reprograma. Você passa a desejar o que antes evitava, porque sabe que ali está a chave. Toda vez que uma tarefa difícil surgir, diga a si mesmo: é exatamente isso que vai me tornar mais forte. Esse mantra interno muda a química do cérebro. A dopamina começa a ser liberada não pela recompensa final, mas pelo esforço em si. E aí, você vicia o seu cérebro em fazer o difícil. Por fim, o quinto truque, talvez o mais sutil e poderoso, é o uso da visualização estratégica. Sun Tzu planejava suas batalhas com antecedência. Ele via todos os movimentos antes de executar. Musashi fazia o mesmo. Ele se colocava no lugar do inimigo, antecipava as possibilidades, via o movimento antes de executá-lo. Aplique isso à sua mente. Antes de encarar uma tarefa difícil, feche os olhos e veja-se fazendo. Sinta a tensão, a resistência inicial, a superação, a conclusão.
Isso não é apenas mental. O cérebro reage a essas imagens como se fossem reais. Você ensaia a vitória antes dela acontecer. E o cérebro, ao reconhecer esse caminho, o percorre com menos resistência. Esses 5 truques não são truques no sentido superficial. São táticas de guerra. São estratégias de quem entende que a mente, quando não treinada, é preguiçosa, reativa e vulnerável. Mas quando moldada com disciplina, repetição e foco, torna-se uma arma letal contra a mediocridade. A combinação das filosofias de Sun Tzu e Musashi não é acidental. Um representa o planejamento invisível, o outro a ação implacável. Um vê o campo de batalha como xadrez, o outro como espada. Mas ambos entendem que a vitória começa muito antes da luta. Ela começa na mente. E é na mente que você precisa vencer todos os dias. Você não precisa de talento, não precisa de sorte, precisa de um método. Sun Tzu ensinava que o guerreiro que vence sem lutar é o mais hábil. E o que isso significa na prática? Que você pode evitar batalhas internas desnecessárias se já tiver condicionado somente a agir, mesmo diante da resistência. Um cérebro viciado em fazer o difícil não discute, ele age. E isso é construído pouco a pouco, com consistência. O que hoje parece impossível, amanhã se torna hábito. Mas para isso, é preciso entender que o desconforto não é o vilão, é o aliado silencioso que molda o aço da disciplina. Musashi dizia que o verdadeiro guerreiro é aquele que não se deixa influenciar por nada externo, nem prazer, nem dor, nem elogio, nem crítica. Ele chamava isso de não se apegar a nada. Esse ensinamento é chave. Quando você condiciona seu cérebro a fazer o difícil, não está buscando apenas produtividade. Está buscando liberdade. Liberdade da oscilação emocional que prende a maioria das pessoas. Aquele que se vicia em enfrentar o desconforto torna-se imperturbável. E isso coloca em vantagem em qualquer situação. Repare nas pessoas que mais evoluem. Elas não são as mais inteligentes nem as mais talentosas. São as que têm consistência brutal. Elas aparecem todos os dias, mesmo sem vontade. Fazem o que tem que ser feito, porque já entenderam o truque. A mente se adapta. E uma vez adaptado ao difícil, o que antes era impossível se torna o novo normal. Sun Tzu chamava isso de vencer o inimigo sem que ele perceba. Você vence a si mesmo aos poucos, disfarçadamente, até que um dia acorda e percebe que está fazendo o que antes achava impensável. E não sente dor, sente prazer. Mas há uma armadilha. O cérebro tenta te enganar. Ele quer retorno rápido, ele quer dopamina fácil. Por isso, o 5º truque, a visualização estratégica precisa ser reforçado diariamente. Antes de cada tarefa difícil, visualize. Não apenas o sucesso, mas o processo. Sinta-se executando com maestria. Veja os obstáculos surgindo e sendo superados. Isso reduz a ansiedade, ativa áreas do cérebro ligadas à ação e fortalece os circuitos neurais associados à tarefa. É como ensaiar uma peça antes da apresentação. Quando chegar a hora, você estará pronto. Musashi também falava sobre o espírito do momento. Para ele, a presença era tudo. E estar presente significa não fugir, não pensar em depois, não calcular a recompensa. Apenas agir com total entrega. Essa presença é rara e precisa ser treinada. Quando estiver diante de algo difícil, pare, respire, sinta um momento. Sinta a oportunidade de crescimento que se esconde no desconforto. A mente vai querer fugir, mas é nesse instante que você a segura pelo colarinho e diz: agora você vai ficar, vai encarar, vai crescer. Isso não é apenas filosofia, é neurociência disfarçada. Quando você faz algo difícil repetidamente, seu cérebro cria novas conexões, reforça caminhos neurais, desenvolve áreas ligadas à disciplina e ao foco. E com o tempo, tarefas que antes exigiam esforço passam a fluir naturalmente. O esforço continua, mas a resistência desaparece. Você vira uma máquina de ação consciente. E o mundo começa a reagir, porque o mundo respeita quem faz o que poucos têm coragem de fazer. Lembre-se, a vitória não é externa. Ela começa dentro. Quando você vence o impulso de procrastinar, de ceder ao conforto, de evitar o desafio, já venceu a maior das batalhas. E como diria Sun Tzu, a suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar.
subjugar a preguiça, o medo, a dúvida. Musashi vencia duelos antes mesmo de sacar a espada, porque sua mente já era inabalável. Torne sua mente inabalável, viciada em dificuldade, fiel ao caminho. E você descobrirá que o impossível não resiste a quem decidiu não mais recuar.